Ao longo de décadas, o público português viu estes atores brilharem nos palcos, no cinema e na televisão. Mas longe das câmaras, muitos enfrentaram uma batalha silenciosa que poucos compreendiam. O álcool tornou-se um companheiro constante, destruindo relações, prejudicando carreiras e deixando marcas profundas nas suas vidas. Neste vídeo, vamos recordar 10 atores portugueses que lutaram contra o alcoolismo durante anos, revelando histórias de sucesso, sofrimento e resistência que permaneceram escondidas. António Silva. Durante décadas, António Silva foi uma das figuras mais queridas e reconhecidas do cinema e do teatro português. Com um talento natural para a comédia e uma presença inconfundível no ecrã, conquistou gerações de espectadores através de filmes que ainda hoje ocupam um lugar especial na memória coletiva de Portugal. Para muitos, ele representava o rosto da alegria, do humor popular e do entretenimento familiar. Mas longe dos aplausos e das câmaras, a realidade nem sempre era tão luminosa. Ao longo da sua vida adulta, António Silva enfrentou uma relação complicada com o álcool, algo que era relativamente comum entre artistas da sua geração. Nos bastidores do teatro e nos encontros sociais ligados ao mundo artístico, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas fazia frequentemente parte da rotina. O problema foi crescendo lentamente, quase sem ser notado pelo público. À medida que os anos avançavam, os efeitos dessa dependência tornaram-se mais difíceis de esconder. Amigos próximos relatavam períodos de desgaste físico e emocional, enquanto colegas observavam mudanças no seu comportamento. Apesar de continuar a trabalhar e de manter a imagem pública de profissional respeitado, a luta travada longe dos holofotes tornava-se cada vez mais pesada. Ainda assim, António Silva nunca deixou que as suas dificuldades definissem completamente quem era. Continuou a entregar interpretações memoráveis e a demonstrar um enorme amor pela arte. A sua carreira sobreviveu a desafios que muitos desconheciam, revelando uma resistência admirável por trás da figura pública. Quando o seu nome é recordado hoje, a maioria das pessoas lembra-se do talento extraordinário e do legado artístico que deixou. No entanto, a sua história também serve como um lembrete de que a fama nem sempre protege alguém das batalhas mais difíceis. Por trás do sorriso que encantou Portugal durante tantos anos, existia um homem que enfrentou uma luta silenciosa durante grande parte da sua vida. 2. Varela Silva. Durante muitos anos, Varela Silva foi uma presença familiar para o público português. Dono de um estilo espontâneo e de uma personalidade marcante, construiu uma carreira respeitada no teatro e na televisão, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da sua geração. O seu talento permitia-lhe alternar entre papéis dramáticos e momentos de humor com uma naturalidade rara, conquistando colegas e espectadores por onde passava. Mas a vida longe dos palcos era bastante mais complicada do que aquilo que o público imaginava. Como muitos artistas da época, Varela Silva viveu durante décadas num ambiente onde o álcool estava presente em praticamente todos os encontros sociais, estreias, festas e convívios profissionais. O que começou como um hábito aparentemente inofensivo acabou por se transformar numa dependência difícil de controlar. Ao longo dos anos, a sua luta contra o alcoolismo tornou-se uma batalha constante. Havia períodos em que parecia recuperar o controlo, seguidos por recaídas que voltavam a afetar a sua saúde e o seu equilíbrio emocional. Pessoas próximas testemunharam momentos de sofrimento que raramente chegavam ao conhecimento do público. Apesar disso, Varela Silva procurava continuar a trabalhar, muitas vezes escondendo as dificuldades por trás da imagem de profissional experiente e bem disposto. A pressão da fama, a instabilidade da profissão artística e os desafios pessoais contribuíram para tornar essa luta ainda mais pesada. No entanto, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perdeu completamente a paixão pela representação. O palco continuava a ser um dos poucos lugares onde conseguia esquecer temporariamente os problemas que o acompanhavam fora das luzes da ribalta. Hoje, a sua história é recordada não apenas pelos sucessos que alcançou, mas também pela coragem necessária para enfrentar uma dependência que marcou grande parte da sua vida. O percurso de Varela Silva mostra como muitas batalhas permanecem invisíveis aos olhos do público. Enquanto os espectadores viam um artista talentoso e confiante, existia um homem que passou décadas a tentar vencer os seus próprios demônios. 3. Rui de Carvalho. Ao longo de mais de 7 décadas de carreira, Rui de Carvalho tornou-se uma verdadeira lenda da representação portuguesa. A sua voz inconfundível,
A elegância em palco e a capacidade de dar vida a personagens inesquecíveis fizeram dele um dos atores mais respeitados da história de Portugal. Para o público, parecia ser o exemplo perfeito de disciplina, profissionalismo e longevidade artística. Mas a vida de um ator raramente é tão simples quanto parece. Durante muitos anos, Rui de Carvalho conviveu com os excessos que faziam parte do meio artístico da sua época. Em entrevistas e testemunhos ao longo da sua carreira, falou sobre períodos marcados por hábitos pouco saudáveis e por um ambiente onde o consumo de álcool era visto como algo normal. Nos bastidores dos teatros e nos círculos sociais ligados à cultura, beber fazia parte da rotina de muitos artistas. Embora nunca tenha permitido que o problema destruísse completamente a sua carreira, o álcool esteve presente em diferentes fases da sua vida. Houve momentos em que percebeu que precisava de estabelecer limites para proteger a sua saúde, a sua família e o trabalho que tanto amava. Nem sempre foi uma tarefa fácil. A pressão das atuações, as longas jornadas de trabalho e as dificuldades pessoais criavam um cenário propício aos excessos. O que distingue a história de Rui de Carvalho é a sua capacidade de reconhecer os perigos antes que fosse tarde demais. Enquanto muitos colegas acabaram por ver as suas carreiras destruídas pelo alcoolismo, ele procurou manter o controlo e adaptar o seu estilo de vida à medida que envelhecia. Essa consciência permitiu-lhe continuar ativo durante décadas, algo raro no mundo do espetáculo. Hoje, o seu nome continua associado ao talento e à dedicação. No entanto, por trás da imagem de mestre da representação, existiu também um homem que enfrentou as tentações e os excessos de um meio exigente. A sua história mostra que a luta contra o álcool nem sempre acontece de forma visível, mas pode acompanhar alguém durante grande parte da vida, mesmo quando o sucesso parece esconder todas as dificuldades. 4. Raul Solnado. Poucos nomes ocupam um lugar tão especial na cultura portuguesa como Raul Solnado. Humorista, ator e contador de histórias extraordinário, conquistou o país com seu talento único para fazer rir e emocionar ao mesmo tempo. Durante décadas, foi uma das figuras mais adoradas de Portugal, capaz de reunir famílias inteiras em frente à televisão ou de encher salas de espetáculo apenas com a força da sua presença. Mas por trás da imagem do homem sempre bem disposto, existiam desafios que raramente chegavam ao conhecimento do público. A pressão constante do sucesso, as exigências da carreira e os momentos difíceis da vida pessoal deixaram marcas profundas. Como muitos artistas da sua geração, Raul Solnado viveu durante anos num ambiente onde o álcool era uma presença habitual. Jantares, convívios, eventos e encontros profissionais giravam frequentemente em torno da bebida. Ao longo da vida, enfrentou períodos em que o consumo excessivo começou a preocupar familiares e amigos. O álcool tornou-se uma forma de aliviar tensões, combater o cansaço e escapar temporariamente às preocupações que acompanhavam a fama. No entanto, aquilo que parecia oferecer algum conforto acabava muitas vezes por criar novos problemas. Apesar dessas dificuldades, Raul Solnado nunca deixou de lutar. A sua enorme paixão pelo palco continuava a funcionar como uma força que o mantinha em movimento. Mesmo quando enfrentava problemas de saúde ou períodos emocionalmente complicados, procurava continuar a trabalhar e a levar alegria ao público que tanto o admirava. Com o passar dos anos, tornou-se também um exemplo de resistência e superação. Embora a batalha contra os excessos nunca fosse simples, conseguiu preservar a dignidade e o talento e o carinho do público até ao fim da sua vida. A sua história recorda-nos que muitas das pessoas que mais fazem os outros sorrir carregam sofrimentos invisíveis. Hoje, Raul Solnado continua a ser lembrado como um dos maiores artistas portugueses de sempre. Mas por trás das gargalhadas e dos aplausos existiu também um homem que passou anos a enfrentar uma luta silenciosa, longe das luzes que o tornaram famoso. 5. Mário Viegas. Mário Viegas foi uma das figuras mais intensas, carismáticas e imprevisíveis da cultura portuguesa. Ator, declamador e poeta, destacou-se pela sua personalidade forte e pela forma apaixonada como vivia cada projeto artístico. O público via nele um homem de enorme inteligência, talento e coragem. Alguém que nunca tinha medo de dizer aquilo que pensava, mesmo quando isso gerava polêmica. Mas essa intensidade que o tornava tão fascinante em palco também estava presente na sua vida pessoal. Mário Viegas viveu sempre no limite, entregando-se aos seus projetos com uma dedicação quase obsessiva.
Ao longo dos anos, o álcool tornou-se um companheiro frequente, fazendo parte de um estilo de vida marcado por excessos, noites longas e uma constante procura por novas experiências. Nos círculos artísticos que frequentava, beber era algo comum. Muitos artistas da época conviviam diariamente com o álcool, e Mário Viegas não foi exceção. Com o passar do tempo, aquilo que começou como um hábito social acabou por ganhar um peso maior na sua vida. Amigos e colegas testemunharam momentos em que os excessos afetavam seu bem-estar físico e emocional. Apesar disso, nunca perdeu o brilho criativo que o distinguia dos outros. Mesmo enfrentando dificuldades pessoais, continuava a surpreender o público com atuações memoráveis e recitais que revelavam toda a sua sensibilidade artística. A sua voz tornou-se uma das mais reconhecidas de Portugal, e a sua presença em palco mantinha uma força quase magnética. No entanto, viver constantemente entre extremos teve um preço elevado. A pressão emocional, os conflitos pessoais e os excessos acumulados ao longo dos anos deixaram marcas profundas na sua saúde. A batalha contra o álcool tornou-se parte de uma luta mais ampla contra os próprios demônios que o acompanharam durante grande parte da vida. Hoje, Mário Viegas é lembrado como um artista brilhante e irrepetível. A sua história mostra que o talento extraordinário nem sempre protege alguém dos desafios mais difíceis. Por trás da figura intensa e apaixonada que encantava o público, existia um homem que passou décadas a travar uma guerra silenciosa consigo próprio, procurando equilíbrio num mundo que raramente lhe oferecia descanso. Sais Francisco Ribeiro. Francisco Ribeiro, conhecido por gerações de portugueses como Ribeirinho, foi uma das figuras mais populares da comédia e do cinema nacional. Com seu talento natural para fazer rir e uma presença inconfundível no ecrã, tornou-se um dos rostos mais queridos da chamada Idade de Ouro do cinema português. O público via nele um homem divertido, espontâneo e sempre pronto para arrancar uma gargalhada. No entanto, a realidade fora das câmaras era bastante mais complexa. A fama trouxe reconhecimento e sucesso, mas também uma vida social intensa, marcada por longas noites e convívios frequentes. Num período em que o consumo de álcool era amplamente aceito e até incentivado em muitos círculos artísticos, Ribeirinho acabou por desenvolver uma relação cada vez mais próxima com a bebida. Ao longo dos anos, o álcool passou a fazer parte do seu cotidiano. O hábito tornou-se tão comum que muitos dos que o rodeavam deixaram de ver os sinais de alerta. O problema cresceu lentamente, alimentado por um ambiente onde poucos falavam abertamente sobre dependência ou procuravam ajuda profissional. O que hoje seria reconhecido como alcoolismo era, na altura, frequentemente tratado apenas como uma característica da personalidade. Apesar das dificuldades, Francisco Ribeiro continuou a trabalhar e a conquistar o público. A sua capacidade de entreter permanecia intacta, mesmo quando enfrentava problemas pessoais e de saúde. Muitos admiradores nunca chegaram a imaginar o peso das batalhas que travava longe dos holofotes. Com o passar do tempo, os efeitos dos excessos começaram a tornar-se mais visíveis. A saúde deteriorou-se gradualmente e os anos de consumo contínuo deixaram marcas profundas. Ainda assim, o carinho do público nunca desapareceu. O seu talento era demasiado grande para ser esquecido. Hoje, Ribeirinho continua a ocupar um lugar especial na história do entretenimento português. Mas a sua trajetória também serve como um retrato de uma geração de artistas que enfrentou o alcoolismo, numa época em que existiam poucos recursos e pouca compreensão sobre o problema. Por trás do sorriso que divertiu milhões de pessoas, existia um homem que passou grande parte da vida a lutar contra um inimigo silencioso. 7. Vitor Norte. Vitor Norte construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da televisão, do cinema e do teatro português. Com uma personalidade forte, uma voz inconfundível e uma presença marcante em cena, tornou-se um dos atores mais reconhecidos do país. Ao longo de décadas, participou em inúmeros projetos de sucesso, conquistando o respeito dos colegas e a admiração do público. Mas a sua vida fora dos palcos nem sempre foi fácil. Ao contrário de muitos artistas que esconderam os seus problemas durante toda a vida, Vitor Norte falou publicamente em diferentes ocasiões sobre os excessos que marcaram determinados períodos do seu percurso. O álcool esteve presente durante anos, alimentado por um ritmo de trabalho intenso, ambientes sociais onde a bebida era comum e desafios pessoais que se acumulavam com o passar do tempo.
Como acontece com muitas dependências, o problema não surgiu de um dia para o outro. Desenvolveu-se gradualmente, tornando-se uma presença constante na sua rotina. Houve momentos em que os excessos começaram a afetar a saúde, o equilíbrio emocional e alguns aspectos da vida pessoal. A fama podia abrir portas, mas não oferecia proteção contra as dificuldades que surgiam longe das câmaras. Apesar das adversidades, Vitor Norte nunca deixou de lutar. Ao longo dos anos, procurou recuperar o controle da sua vida, enfrentando os problemas de forma mais aberta do que muitos dos seus contemporâneos. Essa honestidade acabou por aproximá-lo ainda mais do público, que passou a vê-lo não apenas como um ator talentoso, mas também como alguém capaz de reconhecer as suas fragilidades. A batalha foi longa e exigiu uma enorme força de vontade. No entanto, a paixão pela representação continuou sempre presente. Mesmo enfrentando problemas de saúde e momentos difíceis, manteve-se ativo e relevante no panorama artístico português. Hoje, Vitor Norte é visto como um exemplo de resiliência. A sua história mostra que o alcoolismo pode afetar qualquer pessoa, independentemente do sucesso alcançado. Por trás do ator admirado por várias gerações, existiu também um homem que passou anos a enfrentar os seus próprios demónios, recusando-se a desistir da luta pela recuperação e pela dignidade. 8. Nicolau Breiner. Nicolau Breiner foi uma das personalidades mais influentes e multifacetadas do entretenimento português. Ator, realizador, produtor e argumentista, deixou uma marca profunda na televisão e no cinema nacional. Durante décadas, esteve associado a alguns dos maiores sucessos da ficção portuguesa, tornando-se uma figura respeitada tanto pelo público como pelos profissionais da indústria. Por trás da imagem do homem bem-sucedido e sempre ativo, existiam desafios que poucos conheciam em profundidade. A pressão constante para criar, produzir e liderar projetos importantes trouxe consigo um enorme desgaste emocional. Como acontecia com muitos artistas da sua geração, o álcool fazia parte do ambiente social e profissional em que se movia. Jantares, reuniões, estreias e celebrações frequentemente incluíam o consumo de bebidas alcoólicas, tornando difícil perceber quando um hábito começava a transformar-se num problema. Ao longo dos anos, Nicolau Breiner enfrentou períodos de excessos que afetaram a sua saúde e o seu bem-estar. Embora continuasse a trabalhar com uma energia impressionante, as exigências da profissão e os desafios pessoais criavam uma pressão constante. O álcool acabava por surgir, por vezes, como uma forma de aliviar o stress e escapar temporariamente ao peso das responsabilidades. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perdeu a capacidade de se reinventar. Continuou a produzir projetos ambiciosos, a descobrir novos talentos e a contribuir para o crescimento da televisão portuguesa. A sua dedicação ao trabalho tornou-se uma das suas maiores forças, ajudando-o a enfrentar períodos complicados da vida. A batalha contra os excessos não foi simples, mas Nicolau Breiner conseguiu preservar aquilo que mais valorizava: o respeito do público e o amor pela sua profissão. A sua carreira atravessou várias gerações, algo que poucos artistas conseguem alcançar. Hoje é recordado como um dos grandes pilares do espetáculo em Portugal. No entanto, a sua história também revela o lado menos visível da fama. Por trás do produtor visionário e do ator carismático, existia um homem que durante muitos anos teve de lidar com tentações e dificuldades que raramente apareciam diante das câmaras. 9. Carlos Areia. Carlos Areia tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa graças ao seu talento para a comédia e à sua capacidade de conquistar o público com personagens memoráveis. Durante décadas, participou em séries, programas de entretenimento e produções teatrais que fizeram dele uma figura familiar para milhões de portugueses. A sua imagem pública era a de um homem divertido, descontraído e sempre pronto para arrancar um sorriso. Mas longe das câmaras, a sua vida passou por momentos muito mais difíceis do que muitos imaginavam. Ao longo dos anos, Carlos Areia enfrentou desafios pessoais e emocionais que acabaram por influenciar profundamente o seu percurso. Entre esses desafios, esteve uma relação complicada com o álcool, que se tornou parte da sua vida durante longos períodos. Como acontece frequentemente no mundo artístico, o consumo de bebidas alcoólicas começou em contextos sociais aparentemente normais. Convívios após espetáculos, encontros com colegas e celebrações profissionais eram comuns. No entanto, aquilo que inicialmente parecia apenas um hábito social foi ganhando espaço na sua rotina.
Aos poucos, o álcool começou a desempenhar um papel mais importante do que deveria. A luta contra essa dependência não foi fácil. Houve momentos de grande desgaste emocional, acompanhados por dificuldades financeiras e problemas pessoais que agravaram ainda mais a situação. Em várias fases da vida, Carlos Areia viu-se obrigado a enfrentar não apenas os efeitos do álcool, mas também as consequências que os excessos provocavam na sua estabilidade e no seu bem-estar. Apesar de tudo, nunca perdeu completamente a vontade de seguir em frente. Com o apoio de pessoas próximas e uma enorme determinação pessoal, procurou reconstruir a sua vida e recuperar o equilíbrio. A experiência tornou-o mais consciente dos perigos da dependência e mais forte perante as adversidades. Hoje, Carlos Areia continua a ser lembrado pelo seu talento e pela sua capacidade de superar momentos extremamente difíceis. A sua história mostra que o alcoolismo pode atingir até aqueles que parecem mais felizes aos olhos do público. Por trás da imagem do humorista carismático, existia um homem que passou anos a lutar para não deixar que os seus problemas destruíssem aquilo que mais amava: a sua vida e a sua carreira. 10 José Raposo. José Raposo é um dos atores mais respeitados e versáteis da televisão, do teatro e do cinema português. Ao longo de uma carreira construída com dedicação e talento, conquistou o carinho do público através de personagens memoráveis e interpretações que atravessaram várias gerações. Para muitos portugueses, o seu nome tornou-se sinônimo de profissionalismo, autenticidade e paixão pela representação. No entanto, por trás da carreira bem-sucedida existiram períodos marcados por dificuldades emocionais profundas. A perda de pessoas importantes, os desafios familiares e a pressão constante de uma profissão exigente deixaram marcas que nem sempre eram visíveis para quem o via apenas no ecrã. Em alguns momentos da sua vida, o álcool surgiu como uma forma de aliviar a dor e escapar temporariamente às preocupações. Como tantos outros artistas, José Raposo viveu durante anos num meio onde o consumo de bebidas alcoólicas era encarado com naturalidade. O problema desenvolveu-se de forma gradual, tornando-se mais evidente em fases particularmente difíceis do seu percurso pessoal. O sofrimento emocional e os períodos de instabilidade acabavam por alimentar um ciclo complicado de quebrar. Apesar dessas dificuldades, nunca deixou de lutar. A representação tornou-se uma das suas maiores fontes de força, permitindo-lhe continuar a trabalhar mesmo quando enfrentava desafios longe dos holofotes. A dedicação ao teatro e à televisão ajudou a manter um propósito no momento em que muitas coisas pareciam fugir ao controlo. Ao longo dos anos, procurou reconstruir o equilíbrio da sua vida e enfrentar os seus problemas com maior consciência. Essa capacidade de resistência permitiu-lhe continuar ativo e respeitado numa profissão onde muitos acabam por desaparecer após períodos difíceis. Hoje, José Raposo continua a ser admirado pelo seu talento e pela sua humanidade. A sua história encerra perfeitamente esta lista, porque demonstra que a luta contra o alcoolismo nem sempre termina com uma derrota. Por trás do ator que tantas vezes emocionou Portugal, existiu um homem que enfrentou momentos de grande fragilidade, mas que encontrou forças para continuar. A sua trajetória recorda-nos que a verdadeira coragem nem sempre acontece diante das câmaras. Muitas vezes acontece em silêncio, longe dos aplausos e dos holofotes.